Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós vimos o debate acalorado entre Jesus Cristo, seus discípulos, o próprio povo judeu, aqueles religiosos, e vimos o final disso. Vimos o quanto o homem ele não consegue ouvir a verdade, principalmente quando atinge ele com relação a Deus. A tendência é logo ele querer revidar ou querer parar a suposta acusação que tem contra ele. Jesus Cristo acusava o próprio povo de Deus de não servir a Deus da maneira que Deus queria, por desconhecer a vontade de Deus através da lei de Moisés, e se utilizavam da lei vituperada pelos líderes religiosos, ensinos errados, para tentar justificar isso diante de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo estava com a verdade da lei de Moisés. E com a verdade ninguém pode. E quando o homem, quando ele não pode com a verdade, a tendência é ele partir para cima, a tendência é ele revidar, a tendência e o normal é ele não querer aceitar. Ele se acha certo. Ele acha que a maneira dele, a maneira como ele interpreta está certa. Por isso que qualquer um que vier contra isso, mesmo que seja de Deus e pelo Espírito Santo, ele vai combater. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus daquela época de Jesus Cristo, os judeus, o povo de Israel. Assim que foram desmascarados por Jesus Cristo através da verdade, porque de bom, irmãos, o homem não tem nada. Se achavam pessoas boas. Não mato, não roubo, não fumo, não faço mal a ninguém, estou no meu lugar, no meu canto, não mexo com ninguém, não faço mal, sou uma pessoa boa. Mas a questão é essa. Você não faz mal ao próximo? Isso resolve tudo? A sua origem, a sua raiz, de onde você veio, o que aconteceu na sua essência, você como homem, você como ser. Você já parou para pensar nisso? De onde veio, o que foi que aconteceu, por que você existe? Todas essas coisas Deus responde. Todas essas coisas Jesus Cristo responde. Aí você vai descobrir e perceber que mesmo sem fazer nada, ser uma pessoa dita boa, você já está com o pecado herdado de Adão desde o jardim do Éden. E este pecado e esta queda que passou a todos os homens só vai sair com o sangue de Jesus Cristo, em aceitá-lo como Salvador e decidir obedecer os seus conselhos, seus ensinamentos. Toda sorte de desculpa o povo de Deus deu ali para Jesus Cristo, para tentar se sair de que estavam cumprindo a lei de Deus de forma errada. Não estavam adorando da forma certa, não estavam oferecendo sacrifício da forma certa, estavam seguindo líderes religiosos, estavam seguindo religião, estavam seguindo denominações, mas não estavam seguindo Deus em espírito e em verdade, segundo o que as Santas Escrituras mostram. Já os líderes religiosos, quando percebem que este povo, neste embate com Jesus Cristo, estavam chateados, querendo prender Jesus Cristo, porque Jesus Cristo dizia a verdade. Jesus Cristo nunca se rendeu à mentira ou engano. Ele disse que o mundo o odiava por conta disso, pois ele não deixava de dizer a verdade, porque a verdade sempre é o bem maior. A verdade vem de Deus, a mentira e o engano vêm do diabo. Essa história de que não, mas a gente deixa assim, não, mas a gente passa a mão, não, mas a gente diz assim, é história do diabo. O diabo veio para isso, para fazer exatamente isso. Já Jesus Cristo veio para mostrar a verdade, porque a verdade é o que sara, a verdade é o que cura, a verdade é o que liberta, a verdade é o que faz você chegar perto de Deus. Somente com a verdade você tem acesso a Deus. Sem a verdade não vá para Deus, que não pode. A verdade é instrumento de Deus. Verdade. Verdade. Nunca esconder, nunca mentir, nunca enganar. Tudo isso é obra do maligno.
Então, quando os líderes religiosos percebem isso, que o povo está contra Jesus Cristo, eles dizem, é a nossa hora, esse é o nosso momento, e mandam os soldados do templo, como nós vimos no estudo anterior, prender Jesus Cristo. Só que os soldados do templo, soldados próprios judeus, que os romanos não poderiam entrar no templo, só quem entrava no templo eram os judeus, estava escrito na lei de Moisés, e o próprio Império Romano respeitava isso, e não tinha soldados romanos dentro do templo, no pátio do templo, apenas soldados do templo, soldados formados pelos próprios judeus. E os líderes religiosos mandou esses soldados prender Jesus Cristo. Quando esse soldado chega lá perto de Jesus Cristo, que olha direitinho, que vê Jesus Cristo ensinando o povo a maneira como ele ensinava a verdade, que ele dizia que seus líderes religiosos nunca disseram, eles disseram, isso é diferente. Foram envolvidos por dentro da verdade e terminaram voltando para eles e disseram a eles, olha, nós não o prendemos. E os líderes religiosos revoltados, porque todo religioso é assim, todo religioso é revoltado, porque ele emprega forças para defender sua religião, seu líder espiritual que está ali na frente, sua denominação, sua instituição religiosa, seu meio de vida. Todo religioso é revoltado. Agora, todo seguidor de Jesus Cristo verdadeiro está em paz, porque a única coisa que ele defende é o Evangelho, e no Evangelho não há engano, não há mentira, não é falácia, não há conto de fada, conto da carochinha, história de Trancoso. No Evangelho só tem a verdade nua e crua. Por isso que o mundo odeia. Jesus Cristo disse, o mundo odeia a mim, porque eu digo a verdade. Se vocês seguirem o meu Evangelho e disserem a verdade, o mundo odiará vocês. Então, todo aquele religioso, pastor, pregador, que é aceito pelo mundo, ele não está dizendo a verdade. É impossível você ser um grande homem de Deus, ser um pregador da verdade, do Evangelho, e o mundo aceitar você, o mundo amar você. Jesus Cristo disse, ai de vocês que o mundo vos ama. Porque o mundo odiou ele. Odiou Jesus Cristo porque Jesus Cristo disse a verdade. Se você diz a verdade, o mundo não pode lhe amar. É impossível. A sociedade atual, as religiões, as denominações não podem lhe amar. Porque sempre há engano nisso. São instituições religiosas. Sempre há engano. Sempre há uma mentira. Mesmo que você não saiba. Você está dentro da denominação. Você não sabe, mas há muita mentira. Há muito engano. Porque senão seria a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira não tem nome. A igreja verdadeira não tem engano, não tem mentira, não tem acepção de pessoas. Você consegue encontrar uma denominação em que não se faça acepção de pessoa? Em que não diferencie o rico do pobrezinho, que não tem nada? É impossível. Por isso que são instituições e denominações evangélicas, instituições religiosas. Não são a igreja do Senhor. Vocês podem estar nela, mas contanto que você seja a igreja do Senhor, independente da denominação, independente da religião. Que você seja uma igreja do Senhor. A igreja é você que segue as pisadas de Jesus Cristo, exatamente como ele está ensinando. Este homem é diferente. Aí os líderes religiosos revoltados, né, como sempre ficam, disseram para ele, mas o que é isso? Vocês também foram enganados por aquele homem, aquele Jesus Cristo? Vejam nós, os líderes religiosos, algum de nós acreditou nesse Jesus Cristo? Não. E nós somos seus líderes. E vocês já acreditam mais nesse povo pobre. Essa casta de povo pobre é maldita porque não sabem a lei. Foi essa a expressão dos líderes religiosos. Os líderes que deveriam ensinar a lei de Moisés ao povo, que deveriam colocar o povo no meio do caminho. Vejam o que eles chamaram do povo. Esta casta maldita não sabe nada da lei de Deus. Como quem diz, nós é que sabemos, nós é que interpretamos, nós é que dizemos. Isso é o líder religioso. Prepotente, arrogante, mandante. Só ele sabe. Ele não escuta ninguém. Só o seu núcleo religioso. Ele está em cima, ele é o líder dos líderes. Então ele determina. E ninguém pode dizer nada. Não tem nada de Jesus Cristo, não tem nada, nada, nada. É tudo mundo, é tudo carne, é tudo diabo.
Porque o líder verdadeiro de Jesus Cristo, ele ouve, ele escuta, ele entra em transição com a pessoa que está falando com ele debate segundo a sua verdade, que o Espírito Santo diz a ele. É diferente demais um líder de Jesus Cristo dos líderes dos pastores de denominações e em religiões. Há alguns pastores de denominações que realmente são líderes, seguidores de Jesus Cristo, e dão exemplos nisso. Eles escutam, mas esses que rebatem, que diz logo, fulano quer interpretar a Bíblia, fazer do jeito dele, e chama logo de separador, de blasfemo, que quer logo cortar, é a identidade exata daquele que não é seguidor de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo é moderado, ele escuta, ele vai, ele fala a verdade. Quando o fulano lá não aceita que blasfêmia, é que ele se afasta dele. Ele nunca condena, porque ele não foi posto para condenar. Ele foi posto para dizer a verdade. A pessoa aceita se quiser. Esse é o líder de Jesus Cristo. Esta casta de povo pobre é maldita porque não conhece a lei. Mas os soldados do templo disseram, se vocês vissem o que este homem fala, ninguém fala como este homem fala. Aí eles rebateram, vocês aqui não sabem de nada. No meio dele, dos líderes religiosos, estava um Nicodemos. Você se lembra de Nicodemos? Nicodemos foi aquele que foi ter de madrugada com Jesus Cristo, de noite, com medo desses outros líderes religiosos dele. Porque ele sabe que se ele fosse ter com Jesus Cristo abertamente, aprender com Jesus Cristo, ele seria expulso da religião. Excomungado, como muitos dizem hoje. Cortado da religião. Então ele foi de noite escondido e ele aprendeu com Jesus um novo nascimento que nós estudamos já alguns dias, não sei se foi há 15 dias atrás, mais ou menos, nós estudamos a história de Nicodemos. Foi lá e perguntou a Jesus. Esse Nicodemos estava lá no meio. Apesar de ter recebido a instrução de Jesus sobre o novo nascimento, ele continuava lá no meio da religião, no meio dos religiosos. Então ele abre a boca e diz, mas espera aí, gente, nós vamos condenar um homem sem antes saber o que ele faz ou o que ele prega? A nossa religião faz isso, condena? Aí os chefes religiosos, igual a ele, disseram a ele, és tu também da Galileia, Nicodemos? Examina a Bíblia, as Escrituras. Tu não lê senão a Bíblia, não, as Escrituras? A lei de Moisés? E vê se vem algum profeta da Galileia? Porque Jesus era da Galileia, chamado Galileu. E assim Nicodemos se calou. Porque diante da religião, se você está dentro da religião, você se cala. Certo? Você se cala. Porque você está dentro da religião ainda. Você precisa se libertar da religião. Você precisa primeiro ter a verdade na sua vida. A verdade de Jesus Cristo, os ensinamentos que liberta dentro da sua vida e depois participar da denominação. Não é você estar na denominação e o evangelho está fora. Você vai fazer tudo que o pastor, que o líder religioso mandar, ensinar. Você é piolho. Você está indo pela cabeça dos outros. E Jesus Cristo disse, examine as Escrituras, leia os Evangelhos, para que você tenha a sua própria decisão. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta de membros independentes. Eles leem e eles examinam o líder. Se o líder está de acordo com o que Jesus Cristo ensinou ou não. Igreja ou denominações ou religiões que seguem à risca o líder sem saber o que Jesus Cristo ensinou, são piolhos. Não estão seguindo o que Jesus Cristo pediu. Jesus Cristo pediu que você estudasse, examinasse, soubesse o que ele ensinou para poder saber se o seu líder está de acordo ou não. Não é o líder que tem que lhe julgar. O líder tem que ser julgado pelos outros. Paulo elogiou a igreja do Senhor que estava na cidade de Bereia, porque quando Paulo chegou e começou a ensinar, eles pegaram as Escrituras e começaram a olhar se o que Paulo ensinava estava de acordo com as Escrituras. Esses são os verdadeiros seguidores. Não é aqueles piolhos não, que o que o pastor disser ele faz. Graças a Deus para você, se o pastor for realmente seguidor e tiver exemplo de Jesus Cristo, porque se não tiver você está perdido. Jesus Cristo disse, é um cego guiando outro cego. Todos dois cairão no buraco. Jesus Cristo disse. Portanto, não seja piolho. Pegue os evangelhos, estude, leia, saiba o que Jesus Cristo ensinou para saber se o seu líder está de acordo. Você que vai examinar. A Bíblia diz, Hebreus,
carta aos Hebreus está escrito: obedecei aos vossos pastores, olhando para a maneira de viver deles, examinando a maneira de viver dele. Como é que você vai examinar a vida do seu pastor? Comparando com a de Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez? Nasceu pobre na estrebaria, foi colocado numa manjedoura, foi carpinteiro a vida toda, recusou o luxo. Satanás, na tentação, ofereceu a ele luxo, riqueza, dinheiro, poder do mundo, que ele disse que era dele, ele dava a quem quisesse. Jesus Cristo recusou, cresceu, pagou imposto, tirando moeda da boca de um peixe. Jesus Cristo pagou imposto, Jesus Cristo cresceu pobre, nasceu pobre, viveu pobre, recusou, sendo dono do ouro e da prata, ele recusou tudo. Todo pastor que se diz seguidor de Jesus Cristo tem que fazer a mesma coisa. Montou num jumentinho para entrar em Jerusalém aclamado como rei. Ele não montou num cavalo manga larga importado do Egito, ele montou num jumentinho. Tudo isso foi exemplo que ele deixou. Só não vê quem não quiser. Só não enxerga quem não quer. Para hoje, líderes religiosos estão em carro de luxo importado, com vidro blindado, andando com segurança. Isso é seguidor de Jesus Cristo? Isso é seguidor dele mesmo e da religião, nunca de Jesus Cristo. Não tem nenhum exemplo de Jesus Cristo. Ou você é seguidor ou você não é. Não viva uma farsa e uma fantasia dizendo que Deus é o dono do ouro e da prata e querer curtir o ouro e o luxo, não. Porque Jesus Cristo não curtiu. Siga o seu mestre, se você diz que é seguidor dele. Jesus Cristo disse: façam o que eu ensino. Não o que você interpreta, o que você deseja, o que você quer. Faça o que eu ensino e o exemplo que eu dou. Após os escribas, irmãos, ter acontecido isso, deles terem dito isso, Nicodemos se calou e todo mundo foi para sua casa. Jesus já os fariseus, quando iam para suas casas religiosas, depois que calaram Nicodemos, eles encontraram uma oportunidade de testar Jesus Cristo mais uma vez. Quando eles iam pelo caminho, viam uma multidão com uma mulher que foi pega traindo seu marido em pleno ato sexual. Com isso, a lei de Moisés era clara: apedrejamento até a morte. Eles não precisavam de mais nada. Eles já tinham as testemunhas que pegou a mulher em flanco, ato de adultério. Eles só fizeram uma coisa errada, não pegaram o cara também. Só trouxeram a mulher, tem que trazer os dois. Mas como eles queriam pegar Jesus Cristo, testar Jesus Cristo, eles nem ligaram para o homem. Trouxeram somente a mulher. Já tinham testemunha e, segundo a lei de Moisés, era apedrejamento até a morte. Só era executar a lei. Mas não. Sabe o que eles disseram? Não. Vamos levá-la até Jesus Cristo e vamos ver. Porque ele prega muito sobre amor ao próximo, ele vai livrar a mulher. E quando ele livrar a mulher, ele vai ferir a lei de Moisés. Quando ele ferir a lei de Moisés, além da gente matar a mulher apedrejada, vamos matar ele também apedrejado por descumprir a lei de Moisés, a lei de Deus que ele estabeleceu. Já Jesus Cristo, quando saiu dali, daquele embate, todo, ele foi para o Monte das Oliveiras, porque era assim que Jesus falava, Sempre tinha um ensino, a verdade que ele falava, o povo não aceitava. Depois ele saía para o Monte das Oliveiras para orar, para meditar, e depois retornou para o templo de novo, no outro dia, segundo as Escrituras. Foi nessa hora que ele voltou, aí sentou-se no templo e começou de novo. A multidão se aglomerou perto dele e ele começou a ensinar, porque ele não para. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é o meu Pai, Deus, e falar toda a sua verdade. Era direto, irmão. Direto. E o povo, com sede de ouvir a verdade, ia e escutava. Estava aquela multidão ali escutando Jesus Cristo. Foi nessa hora que o circo promovido pelos líderes religiosos começou. Eles trouxeram a mulher pegada em pleno ato de adultério e colocaram ela na frente de Jesus Cristo. E disseram: Mestre Jesus Cristo, esta mulher foi flagrada no próprio ato sexual de traição contra seu marido, junto com outro homem. E segundo a lei de Moisés, que é a Bíblia, ela deve ser apedrejada até a morte. Mas, e tu? O que tu dizes a respeito disso? Jesus Cristo, irmãos, olhando aquele circo todo, promovido pela hipocrisia religiosa,
sabendo que se eles quisessem usar a lei de Moisés, já deveriam ter feito isso e não ter vindo até Jesus Cristo. Então o mestre não dá a mínima, porque sabe as intenções dele. Sabe o que é que o mestre faz? Ele se abaixa, se agacha, ou, como nós chamamos aqui, né? Se acocora, pega um rabisco de galho e começa a rabiscar o chão. Meus irmãos, diante da multidão, diante daquela pergunta dos líderes religiosos que estavam ali ansiosos para executar Jesus Cristo também, e um ato daquele, para eles, foi uma falta de respeito muito grande. Então eles pensaram, mas que falta de respeito com a lei de Moisés? Ele não diz nada. O que será que ele escreve no chão? Aí eles começaram a insistir com Jesus Cristo, querendo que Jesus Cristo falasse alguma coisa. Eles queriam que Jesus Cristo se condenasse a si mesmo. E insistiam, vai mestre, diz alguma coisa. Será que tu não vai dizer nada para defender a lei de Moisés? A lei de Deus, defende o Senhor. Mestre, diz alguma coisa. Diz para matar a mulher, para apedrejar a mulher, porque com isso, como é que estava o ensinamento de Jesus Cristo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí? Isso vale muito, irmãos, para hoje, para os cristãos, os que dizem que são seguidores de Jesus Cristo e defendem a pena de morte para crimes hediondos, crimes maléficos que acontecem. Há muitos irmãos que chegaram a se convencer que a pena de morte é o melhor caminho, porém não é. Era isso que os líderes religiosos queriam que Jesus Cristo fizesse. Que condenasse a mulher à morte, porque condenando ela à morte, não havia misericórdia. Porque a lei era clara. Condenação até a morte. Foi isso que Deus disse, apedrejamento até a morte. Mas Deus quer do homem o quê? A misericórdia. Assim como Ele é misericordioso. Ele queria que os homens, além de ter a vontade de executar a lei, tivessem a vontade de executar misericórdia. Caso a mulher pedisse misericórdia, ninguém a lhe daria, ia apedrejar ela até a morte, se não fosse Jesus Cristo. Mesma coisa é hoje para quem defende a pena de morte. Eu sei que há crimes animalescos que pessoas humanas não deveriam cometer. Mesmo assim eu não posso condenar uma pessoa à morte. Por que eu como cristão não posso? O máximo que eu posso é condená-la ao quê? À prisão perpétua. Fora da sociedade. Para o resto da vida. Mas matar não. Matar tem um punho muito grande. Matar, só quem deu a vida pode fazer. Mas alguém diz, mas quem deu a vida, que foi Deus, deu a ordem para matar. Sim, na lei. Na graça hoje não. Muitos querem usar a lei para justificar a morte de hoje. Não pode. Foi na lei de Moisés. Depois que Jesus Cristo implantou a graça, é amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu inimigo, exercer misericórdia e exercer amor. Como você vai provar que ama seu próximo se você o condenou à morte? Não há como. É incompatível. E eles forçam tanto Jesus Cristo a dizer alguma coisa, que Jesus Cristo, vendo tudo aquilo, Jesus Cristo viu tamanha hipocrisia, irmãos, deles ver alguém condenado à morte. Eles queriam a morte. Deus não quer nunca a morte. Mesmo nos piores momentos, mesmo no pior assassino, Deus quer a vida. Deus que vai até as últimas consequências para que ele se converta. Porque Deus é vida. Deus não é morte. A morte só veio por causa do pecado e do erro do homem. O desejo de Deus não era que existisse morte. O desejo de Deus só é com a vida. Morte é com Satanás. Morte é com todos aqueles que estão nas trevas. Certo? Morte não tem nada com Deus. Morte tem a ver com Satanás, com quem condena, com quem está sem Deus. As pessoas que estão com Deus é que querem a morte, querem matar. Quem tem Deus, quem tem vida, nunca quer. A morte vem como uma consequência porque insistiu com ele e ele não quis. Aí tem que ter consequência da morte eterna. Não falo da morte do corpo, falo da morte eterna, a morte espiritual. Só vem para o homem porque o homem rejeitou até o fim. Enquanto o homem tiver vida, ele pode impedir a morte eterna, a morte espiritual. Então Jesus Cristo, vendo tudo aquilo, o desejo dele, a ânsia deles para matar aquela mulher, inclusive para matar ele também, Jesus Cristo, caso a resposta dele fosse positiva, que matassem, que não matassem, né?
ele nem exercia o amor ao próximo e condenaria a mulher à morte. Certo? Então todo o povo ia saber, olha, ele pregou que ama o próximo como a ti mesmo, mas agora confirmou que a lei devia matar. Então estava incompatível. E se ele dissesse não mate, e os próprios religiosos iam dizer, não, mas a lei de Moisés, ele descumpriu a lei de Moisés, deve ser apedrejado até a morte também. Então Jesus Cristo se levanta, olha para todos eles e diz o seguinte, veja como Jesus Cristo calou eles. Já que vocês insistem tanto, bando de hipócritas, então eu digo que aquele no meio de vocês que não tiver pecado é o único que tem o direito de atirar uma pedra contra esta mulher, porque só pode executar a lei de Moisés, que é a Bíblia, somente quem cumpre a lei de Moisés completamente, sem errar em nada. Somente esse pode executar a lei. Se tiver um no meio de vocês que não pecou, que executa as ordens de Deus sem errar, que atire agora a primeira pedra. Glória a Deus, irmãos. É assim mesmo, isso é a verdade. E quando aquele bando de hipócritas ouviu e entendeu que somente quem cumpre a lei pode executá-la, entenderam? A lei estava escrita, apedrejamento até a morte, mas só podia fazer isso quem cumprisse a lei. Não era qualquer um, não. E nenhum deles cumpria. Então estavam impossibilitados de executar a ordem de Deus. Por quê? Porque pecavam também. A ficha caiu para todos eles. Perceberam que nenhum tinha o direito de atirar pedra nenhuma contra a mulher. Porque ali no meio tinha muitos, e até alguns com pecados piores do que a mulher. Como é que podia executar uma sentença sobre alguém se você em algum momento é pior do que ela? Então, irmão, não restou nada do que, um a um, começando pelos mais velhos, criaram vergonha na cara, viram que eram mais pecadores ainda. Não era justificando a mulher não, viu? Viu que não tinha condição. Aí soltou as pedras no chão e começaram a sair. Os mais velhos. Os mais novos, que são mais afoitos, né? Acham que são menos pecadores. Foram depois dos mais velhos. Viram que os mais velhos tinham ido embora. A coluna, né? Que eles se espelham nos mais velhos, né? Os mais velhos é o de moral, né? Homem de moral. Para eles, né? Para a sociedade. Para Deus não. Para Deus tudo é pecador. Então eles viram que aqueles de mais moral começaram a ir embora. Então os mais jovens olharam assim, doidos para executar a sentença de Deus, mas sem condições nenhuma. Tudo pecador também. Aí começaram também a jogar suas pedras no chão e foram embora também. A mulher foi a única que ficou. Diante de quem? Diante do único homem, o ser único que poderia executar ali o apedrejamento. Quem é esse? Jesus Cristo. Era o único que cumpria a lei em todos os detalhes, em todos os ritos. Jesus Cristo é o único possuído com capacidade para executar o apedrejamento naquela mulher, naquele momento. Se ele fizesse, ele estava completamente correto. Porque a lei do apedrejamento era para quem cumpria a lei. E somente Jesus Cristo cumpria a lei de Moisés. E o que é que Jesus Cristo disse para a mulher? Então Jesus Cristo falou para a mulher, que era a única na frente dele, e agora, fora os seus discípulos que estavam de lado olhando tudo, que os discípulos aprendiam com Jesus Cristo, né? Isso era a grande multidão do povo ali, dos religiosos, dos judeus. Mas os seus discípulos estavam ali do lado dele. Seus discípulos nunca foram contra Jesus Cristo. Eles sabiam quem era o mestre, que era o Salvador. Então, só restou a mulher daquele povão todo que estava ali querendo condenar. Então Jesus Cristo disse à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu com voz agradecida, arrependida da vida, disse a Jesus Cristo, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Jesus Cristo respondeu, eu sou o único que poderia te condenar, mas também não te condeno. Eu podia sim executar isso aqui agora, mas eu não vou te condenar. Vá em paz. Agora tem uma coisa, mulher, não peque mais. Em outras palavras, aproveita esta oportunidade. Aproveita o que eu estou te dando agora. E a mulher saiu dando glória a Deus, irmãos, agradecida. Os religiosos acharam que para aquela mulher seria a condenação total levá-la para Jesus Cristo, que iam matar ela. Para ela foi a melhor coisa do mundo. Se esta mulher não tivesse caído ali
não tivesse sido levada para Jesus Cristo, o cara certo para perdoar, ela estaria perdida, seria apedrejada até a morte. A sorte dela foi que levaram ela para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como sempre, deu seu sinal de maravilha, de misericórdia, de perdão e de amor. Mas disse a ela, não peque mais. Você está tendo uma oportunidade, como eu e você temos oportunidade de não pecar mais. Só continua quem quiser. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajude a aprender a pegar isso como ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, a guardar em nossos corações e a seguirmos seus passos. Seguimos seus ensinamentos, sua misericórdia, seu amor. Não vamos desejar morte não, irmão. Vamos desejar sempre vida, porque é isso que Deus é feito. A Bíblia diz, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Para que eu vou para cemitério celebrar a morte? Quem vai para cemitério é quem está morto, irmão. Isso é um alerta. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Mas meu pai morreu, eu vou esquecer, Seu pai morreu, mas aquilo que está no cemitério era o corpo. Seu pai não é o corpo. Sua mãe não é o corpo que está enterrado, comido pelos bichos podres, só está os ossos ali. E você vai para ali. Atrás da morte, você vai atrás da morte. Se eles morreram com a fé em Deus, com a fé em Jesus Cristo, para Deus eles já estão vivos diante de Deus. Por isso que Deus diz, eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Disse isso a Moisés. Eu não sou Deus de mortos não, Moisés. Eu sou Deus de vivo. Porque todos estão vivos diante de mim. Não tem nada com morte. Quem tem caso com a morte é o diabo. Satanás. Que adora estar nos cemitérios. Atrás de corpo morto. Mas os seguidores de Jesus Cristo não. Jesus Cristo disse, deixe os mortos enterrar seus mortos. Vá atrás de cemitério de morto não. A pessoa, seu ente querido que morreu, não está lá não. E você não tem comunicação com ele mais não. Deixe disso e siga a vida. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.